Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Rovadowski, eu sou jornalista e roteirista e trabalho na produção dos materiais didáticos e pedagógicos da educação à distância da universidade. Como experiência como jornalista, eu trago muita vivência na área de podcasts e é esse conhecimento que eu quero passar para vocês hoje. A ideia é que vocês aprendam na teoria e na prática por que o mundo dos podcasts pode ser tão rico para você como estudante. Não só para aprender conteúdos, mas acima de tudo para compartilhar o conhecimento. Então a ideia é que a gente faça um apanhado geral sobre o que é um podcast, quais são as suas ferramentas, como se grava, como se edita, como se monta um roteiro, e a partir disso você tenha ferramentas suficientes para que possa produzir o seu próprio podcast, por que não? Legal, não é? Então, essa expertise toda para fazer um podcast, você vai aprender ao longo de 14 aulas separadas por módulos, tá? A ideia nesse início é que seja uma coisa um pouco mais teórica para que você entenda como é que surge o podcast. A gente vai explicar especificamente o que é um podcast na segunda aula, tá? Porque antes é necessário entender o que é o nosso primeiro módulo, que é do rádio ao podcast. Uma dica rápida para que você anote e nunca se esqueça: o rádio é o irmão mais velho do podcast. O podcast surge a partir do rádio. É a mesma coisa, para fazer um paralelo rápido, o cinema com a televisão. A televisão bebe da fonte do cinema. Tá? O teatro, por exemplo, também tem um pouco dessa mescla com o cinema. O streaming tem um pouco da mescla das videolocadoras. Então, assim, são irmãos siameses, mas com tempos de vida diferentes. O podcast foi criado há pouco tempo, mas a ideia é que a gente fale um pouco da criação do rádio e como surge essa forma de comunicação, tá? Então, essas primeiras aulas vão falar especificamente do poder da audição, ou seja, o quão importante a comunicação sonora é para a gente aprender e compreender o mundo ao nosso redor, né? É claro. Então vamos lá. A aula 1 fala sobre a história do som, tá? Então a gente, nessa aula, vai criar um paralelo de tudo que surgiu ao longo dos anos, a partir do rádio, principalmente. Como o som foi mudando a forma das pessoas se comunicarem e, acima de tudo, foi transformando a maneira que as pessoas aprendiam, porque o rádio traz um pouco dessa carga do conhecimento também. Então vamos lá. O rádio surgiu basicamente como um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, tá? Ou seja, ele foi criado para ser massificado, ou seja, para chegar no máximo de pessoas possível, sempre propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético, tá? Ele surge lá em 1860, tá? Quando as ondas do rádio foram descobertas. Ali ainda era uma coisa muito incipiente, o rádio não era como ele é hoje, muito diferente, tá? Mas ele surge nos Estados Unidos nesse período, e é muito curioso, porque ele surge com um italiano, que é o Guglielmo Marconi, que ele é o pai do telégrafo sem fio, que é o primeiro sinal de rádio em linha telefônica, né, que se chamava de telégrafo, que era uma forma de enviar mensagens, né, de maneira muito rudimentar, né, muito longe de um WhatsApp, de um Telegram. Então, assim, é completamente diferente a forma, né, isso é anterior, por exemplo, ao fax, que já é uma coisa considerada ultrapassada. O telégrafo era a primeira forma de comunicação entre povos, tá, podemos chamar assim. Então, os sinais de rádio foram muito importantes para que se descobrisse o rádio como ele é hoje. A transmissão de voz, ela só ocorre em 1906, tá? Ou seja, algum tempo depois, né? Mas era uma transmissão ainda também diferente do que a gente conhece hoje. Ela só irradiava o sinal, né? Não era uma coisa assim de comunicação. A primeira transmissão de rádio com voz nos Estados Unidos foi de uma regata marinha. É bem interessante esse dado. Hoje a gente pensa no rádio também como uma forma de massificação do esporte, né? A primeira transmissão foi de uma regata. É bem curioso esse dado. E a partir de 1920, então, começa essa massificação do rádio em todo o mundo, ou seja, ele começa a ser o protagonista, ele começa a ganhar espaço dos jornais, por exemplo, que já era um veículo de comunicação muito tradicional. E é curioso que aqui no Brasil surge em 1922 o rádio. Nos Estados Unidos ele começa a se popularizar em 1919, 1920, e aqui no Brasil, 1922, com uma coisa muito interessante que é importante que você se dê conta. A primeira transmissão experimental do rádio brasileiro foi com o presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência. Mas reparem, ao longo dos anos, o rádio foi muito utilizado pela política.
tanto Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, foram presidentes brasileiros que se utilizaram muito do rádio. Leonel Brizola com a legalidade. Então, assim, o rádio foi muito massificado também pela presença do político, tanto que até hoje a gente tem a Voz do Brasil como um resquício desse tempo de que o rádio era impositivo, ou seja, as informações passadas pelo presidente ou pelo governante eram feitas pelo rádio, não havia televisão nessa época. Então, é muito legal pensar que o rádio se populariza também como uma forma de levar informação para a casa das pessoas. O rádio no Brasil, então, cria uma era de ouro, né? Que é a época dos cantores populares. Por exemplo, Carmen Miranda, que é um produto de exportação brasileiro, foi cria do rádio, né? Os programas de auditório, a gente imagina hoje, sei lá, o Domingão do Faustão, o Domingo Legal, ali na TV aberta, Caldeirão do Hulk, a gente pode pensar que isso era feito no rádio, né? Os programas eram auditório mesmo, as pessoas se reuniam para ver os programas acontecerem com calouros, com provas, enfim, que valiam prêmios, era tudo feito no rádio, né, transmitido pelo rádio. Outra coisa que foi muito forte foram as radionovelas, né, ou seja, as novelas que a gente assiste hoje na TV aberta, ou até mesmo os seriados que a gente pode ver no Netflix, no Amazon Prime, eram feitas pelo rádio, então era uma coisa muito popular aqui no Brasil, as radionovelas que vieram, claro, dos Estados Unidos, mas que aqui foram feitas de uma maneira muito brasileira e se popularizaram cada vez mais. Tanto que, um toque interessante é que os grandes nomes da televisão, a partir da década de 60, vieram do rádio. Então, isso é muito legal. Os grandes astros do rádio migraram para a televisão com o tempo. Então, já falamos do uso político do rádio, que também surge nessa era de ouro do rádio, onde esse veículo era o protagonista. Né? Até a década de 60, a televisão não existia aqui no país. E mais, até a década de 70, e aí vamos até o meio da década de 70, televisão não era popularizada. Né? Poucas residências tinham televisão, diferente do rádio. O rádio todo mundo tinha, era uma coisa popular e radiava para todo o país. Uma dica de livro, então, para a gente apimentar a nossa conversa, é A Guerra dos Mundos, do George Wells. E aí eu quero falar uma coisa que é interessante. Você deve estar perguntando, tá, mas o que esse livro tem a ver com rádio? Esse é um livro de ficção científica. Em teoria, não tem nada a ver com rádio. Mas é legal você ler esse livro para pensar numa história que aconteceu em 1938 pelo Orson Welles, tá? Que o nome é parecido com o autor, mas não é o mesmo. Orson Welles era um ator e produtor, e ele teve uma ideia muito louca. Ele pegou o poder do rádio da CBS, que era uma rádio forte nos Estados Unidos, e criou a Guerra dos Mundos, ou seja, ele criou uma guerra falsa transmitida pelo rádio, como se tivesse um ataque alienígena acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, ele criou uma radionovela baseada naquele livro, e gerou pânico na população inteira. Essa é a capa do Daily News, que é um jornal muito famoso dos Estados Unidos, que dizia: guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Então imaginem, gente, o caos que aconteceu em todos os Estados Unidos. Mais uma dica, então, interessante, que tem no YouTube alguns trechinhos disso, tá? É bem legal, vale a pena ouvir e vale a pena vocês terem noção de quanto o rádio era importante e continua sendo importante, mas assim, mexe com o imaginário das pessoas, né? O outro dado relevante é que em 1949, no Equador, houve uma tentativa de fazer a mesma coisa, tá? De tentar emular essa Guerra dos Mundos pelo rádio. Lá tiveram 6 mortes, tá? As pessoas ficaram tão agoniadas e assustadas com a história que acabaram se suicidando, cometendo assassinatos, porque o medo era tão grande de uma invasão alienígena que isso gerou o caos. E naquela época não tinha o Twitter para a gente xingar e dizer que não estava acontecendo nada, né? Então, é muito interessante a gente pensar que o rádio tinha um poder de mexer com a imaginação das pessoas muito grande e que isso, vocês vão ver, pode ser emulado nos podcasts, tá? Então deixa eu voltar aqui a dica, A Guerra dos Mundos, do George Wells, é fantástico, leiam, vocês vão gostar e vocês vão pensar a cabeça do maluco do Orson Welles que criou essa história magnífica para a posteridade, né? Que hoje, quando a gente pensa no poder do rádio, lembra dessa loucura que ele fez. Gente, é isso. Essa é a nossa primeira aula. A próxima aula vai falar especificamente do poder do rádio, de números do rádio e explicar para você onde que entra o podcast nessa história toda. Fica com a gente. Até a próxima aula e bons estudos.